Em instantes começará João Vitor Paixão TV Podcast. Começando mais um João Vitor Paixão TV Podcasts, é isso mesmo, tá bom? Esse aqui é o nosso programa de podcasts, tá? Aqui no YouTube eu tenho um canal chamado João Vitor Paixão TV e dentro desse canal a gente tem a playlist específica para podcasts que é transmitida no YouTube Music, tá? Então você que está escutando aí no YouTube Music, convido você a vir ao YouTube também assistir meus vídeos com imagens, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre o ATR, isso mesmo, o avião ATR. Iremos falar sobre o ATR, sobre o fabricante do avião, sobre quantas cadeiras cabem no avião e vamos falar também sobre todas as empresas brasileiras, atenção, hein? Todas as empresas brasileiras que têm um ATR aí, né, nas suas companhias, tá bom? Vamos também, inclusive, falar dos acidentes que já tiveram ao longo da história do ATR, tá bom? E também vamos ressaltar alguns pontos muito importantes sobre o incidente que ocorreu aí, né, com o avião da Voipes, tá? Também vamos aqui no podcast colocar aqui o áudio de uma ex-comissária, né, onde ela fala também sobre o ATR, beleza, galera? Olha que podcast gostoso, hein? Com muita informação para vocês, né? É importante sempre ressaltar que a gente não pode sair acreditando em tudo que a gente vê, né? Vamos falar também sobre o que está sendo discutido, né? Que o avião possivelmente pode ter caído por conta do gelo, etc. Mas é importante ressaltar que só quem pode esclarecer isso é o CENIPA. E vamos falar também o que é o CENIPA no programa de hoje, tá certo? Olha que legal, bacana, né? Muita coisa. Então vamos lá, para começar o nosso podcast, nós vamos falar, é importante falar, né? O que significa ATR, né? Galera, ATR, para quem não sabe, é uma sigla que significa Avião de Transporte Regional. Atenção, Avião de Transporte Regional. A de avião, T de transporte e R de regional, né? Então, avião de transporte regional. E o que significa isso? Quer dizer que esse avião, a configuração desse avião, foi propriamente feita apenas para fazer voos regionais, né? Voos de curta distância. João, eu consigo atravessar o Atlântico com ATR? Não, não consegue. Ele foi feito especificamente apenas para transportes regionais. Olha que bacana, hein? Vai passar inclusive aqui um avião agora, no fundo do nosso podcast, né? Quem fabrica o ATR? Quem fabrica o ATR é a Airbus. Muita gente fica na dúvida, né? Existem duas empresas famosas que fabricam aviões no mundo. A primeira empresa é a Airbus, a segunda é o Boeing, né? Tem a Airbus e a Boeing. Então, muitas pessoas falam assim, o Boeing da Gol, o Airbus da Latam. Então, é por isso, as fabricantes são duas, Airbus e Boeing, né? E quem fabrica o ATR é a Airbus. A Airbus é uma empresa muito rigorosíssima, tá? No controle ali e na fabricação dos aviões. Não é uma empresa de fundo de quintal, não. A Airbus é uma empresa séria, correta, que fabrica vários aviões maravilhosos, né? Só para deixar claro aí que muita gente fica falando aí, né, que o ATR é um teco-teco, né? Inclusive até minha mãe brinca aqui, o ATR é um teco-teco, mas não, ele foi fabricado pela Airbus, tá? Vamos falar também aqui, tá, sobre quando que o ATR foi fabricado. Esse ATR ele foi fabricado em 1980. Olha só, hein? Atenção. O ATR foi fabricado, né, em 1980. E ele tem uma capacidade máxima para transportar até 70 passageiros em voos regionais, né? Foi desenvolvido pela fabricante na França, né, a partir da década de 1980. Olha que legal, né?
que utilizou como base da sua criação um projeto de turbohélice de porte médio, né? Então vamos lá. Por que que esse avião não tem as turbinas, né? Como aviões convencionais, comerciais que a gente vê, né? As turbinas são, como muitas pessoas falam, que é para dentro, né? O ATR tem as turbinas para fora. Por quê? Porque ele foi projetado como um avião turbohélice. São hélices, né, que estão ali na configuração. Então é diferente. Um avião comercial comum, né, um Boeing, um Airbus, ele tem ali as suas hélices cobertas, né? Elas ficam cobertas dentro da turbina do avião, né? E num turbohélice não é necessário estar coberto. O nome já diz turbohélice, né? Então a hélice acaba que fica exposta para fora. Mas isso não traz insegurança, tá? É importante ressaltar isso. Não traz insegurança. Só porque a hélice fica para fora, não quer dizer que não é seguro. Dentro da turbina, a hélice está lá também, do mesmo jeito, né? A única importância é que o avião precisa ter alguma coisa ali, algum mecanismo para impulsionar ele para voar. E o ATR tem as duas turbohélices, tá legal? Bacaninha, né? Por enquanto, o nosso podcast está incrível. Quanta informação a gente já falou, né? A gente já falou o que significa ATR, né? A gente já falou quem é a sua fabricante, quando foi fabricado, quantos passageiros cabem dentro de um ATR, né? Olha que legal. Vamos aqui também pontuar uma característica muito importante, tá? Desde a sua origem, né, o projeto ATR está voltado principalmente para o mercado civil de transporte aéreo regional de passageiros, em rotas domésticas, operando em pequenas e médias localidades, geralmente infraestruturas menores e sofisticadas, né? Olha que bacana. Então, mais uma vez pontuando, o ATR não é um avião que se dá para viajar o continente, o Pacífico, o Atlântico. É um transporte aéreo regional mesmo, ali em pequenas localidades, né? Então, de Guarulhos a Recife, de Minas a Guarulhos, entre aspas, são transportes pequenos que não necessariamente precisa de um Boeing ali, né? É muita, talvez, perca de tempo e infraestrutura colocar um Boeing que cabe, sei lá, 200, 100 passageiros para um transporte ali de curta duração, às vezes de 1, 2 horas, né? Então é interessante sempre colocar ali um ATR, tá? E a gente vai pontuar aqui, olha que bacana no nosso podcast, a gente vai pontuar aqui quais são as empresas aéreas brasileiras que utilizam o ATR e quantos aviões cada uma delas tem, tá? Eu preciso ressaltar aqui para vocês que é importante que o ATR, ele também é usado fora do país, tá? Por outras empresas, companhias aéreas internacionais famosíssimas, tá? Inclusive, no passado, a companhia aérea TAM, que hoje não existe mais, no lugar da TAM existe-se a LATAM, a TAM, no passado, ela usava ATRs também, tá? Mas vamos lá, né? Quais são as companhias aéreas brasileiras? João, me fale quais são que até hoje, até os dias de hoje, 2024, que usam ATR. Vamos lá. A primeira companhia aérea é Azul, contendo 33 aeronaves. Olha só que bacana. A Azul Linhas Aéreas tem 33 ATRs na sua carga ali, né? No seu estoque. Ela tem 33 ATRs, tá? Em segundo lugar, nós temos a empresa Passaredo, né? Passaredo, antiga Passaredo, nova Voipés, né? Então, na Passaredo, né? A atual Voipés, tem 5 aeronaves, tá? E tem outra empresa aqui chamada MEP Linhas Aéreas, que ela contém 6 aeronaves. Então, a Azul tem 33 ATRs, a Voipés, antiga Passaredo, tem 5 e essa MEP Linhas Aéreas tem 6 aeronaves, totalizando 46 aeronaves no total, brasileiras, que tem o ATR em sua frota. Olha só que interessante, né, gente? É muito interessante ressaltar isso, porque
Muita gente falava do teco-teco aí, né, como estão chamando, não pode chamar assim, mas tem muita gente que fala que só a Voipes que tem. Não, a Azul Linhas Aéreas também tem, tá? Eu preciso pontuar aqui e defender em um seguinte ponto, tá? É importante lembrar que a Voipes, esse foi o primeiro acidente aéreo com a companhia Voipes, tá? Não foi... não tiveram 4, 5 como as pessoas estão divulgando, tá? Nota oficial, a Voipes, esse foi o primeiro acidente com a companhia, tá? Com relação morte de passageiros, tá? Com relação morte a passageiros, foi o primeiro acidente da Voipes, né? Primeiro e último, nunca mais a gente vai ter esse acidente de novo, né? O nosso país não quer novamente ter um acidente, já basta aquele acidente que teve em Congonhas com a TAM, que foi muito forte para todos nós brasileiros. Agora com a TR também a gente não quer ver novamente esse sofrimento, né? Outro ponto importante, tá? Sobre o que está sendo divulgado aí nas emissoras de televisão. A gente precisa lembrar que o jornalismo, ele precisa entregar resultado, a população pede resultado, né? É normal do jornal tentar entregar resultado. Então as empresas de televisão estão ali nos seus jornais divulgando que talvez tenha sido gelo. Tudo bem que o avião entrou em parafuso chato, isso todo mundo viu, e é difícil com a TR sair de um parafuso chato. Ali a gente viu que naquela situação, de todo jeito, o avião ia cair, entrou em parafuso chato. Ali não se tinha o que fazer. Mas, isso é um fato, né? Mas o jornalismo está dizendo que pode ter sido gelo, pode ter sido problema com gelo, né? O jornalismo está denunciando imagens que mostram o cockpit. Para quem não sabe o que é cockpit, é o nome dado à cabine dos pilotos, tá? A cabine do piloto se refere a cockpit. Então, tem denúncias aí, né, de imagens do cockpit lá com o sistema de degelo dizendo inoperante ou quebrado ou etc. Mas, contudo, todavia, é importante dizer que o que o jornal está passando é apenas especulação. Eu também podia abrir esse podcast tacando o pau na Voipaz, falando que a Voipaz matou as pessoas, mas não. Tudo se é especulações, tá? Então a gente não pode ressaltar e dizer que realmente foi o gelo que derrubou o avião, né? Assim como a gente não pode ressaltar que foi falha do piloto. Por enquanto é só especulação, não tem como se acreditar e levar isso a fundo. Até que o CENIPA, e a gente já vai falar sobre o CENIPA, o que é o CENIPA, para que serve o CENIPA, mas só o CENIPA pode dizer o que realmente aconteceu. João, então me fala aí, quando é que o CENIPA vai dizer? Não sei, as investigações podem demorar entre meses e até anos, mas o resultado final sai, e quando o resultado final sai, todo o sistema nacional e internacional de aviação vai precisar ser modificado por conta do ocorrido, né? Então, quando um avião cai, CENIPA, que é um órgão ali que investiga os acidentes, é um órgão mundial, né? Ele investiga o que aconteceu, depois que ele descobre o que aconteceu, ele precisa mudar todo o sistema aeronáutico. Então se descobre que foi uma falha que teve em um sistema do avião e o piloto não viu essa falha. Então todos os aviões precisam ser modificados, né? Eles podem ser que coloquem um outro sistema que identifica aquele sistema que parou. Então tudo no transporte aéreo é modificado, tá? Importante também ressaltar que avião é o segundo transporte aéreo mais seguro do mundo. Então não tenham medo de voar, não tenham medo de viajar, tá? Agora vamos falar aqui, né? Já a gente vai colocar a aeromoça para falar sobre o ATR, mas vamos falar aqui quantos acidentes aéreos já se teve com o ATR, tá? Não com a Voipaz, com o ATR. Voipaz, esse foi o primeiro acidente aéreo, tá? Mas com a ATR no mundo, já tivemos aí, né, os seus aglomerados de acidente, 7 acidentes no total. Olha só,
de 1980 só tivemos 7 acidentes com esse ATR, né? O primeiro foi em 31 de outubro de 1994, com a companhia aérea chamada América, né? O segundo foi em 4 de novembro de 2010, com a companhia aérea chamada Aéreo Caribbean. A terceira foi em 23 de julho de 2004, com a Transásia. O quinto acidente foi em 4 de fevereiro de 2015, com a Transásia de novo. O sexto foi em 18 de fevereiro de 2018, né, com a Iran Asmin Airlines. E também tivemos um em janeiro de 2023 que caiu, né, no oeste de Pokhara, no Nepal, tá? Com a companhia aérea Yeti Airlines, né? E o último acidente foi agora, infelizmente, em 9 de agosto de 2024, com a Voipaz, né? O avião que caiu em Vinhedo, né? No bairro de Capela, matando 62 pessoas a bordo, infelizmente, né? Infelizmente mesmo. Então, assim, é triste, é lamentoso, né? Temos ainda muitas famílias sofrendo com esse incidente, mas novamente, como eu falei, eu vou colocar agora a aeromoça para falar, né, sobre o ATR, e logo após eu vou falar sobre o CENIPA, né? Infelizmente foi um acidente aéreo que aconteceu, nós estamos chocadíssimos, em luto com a situação, né? Mas a vida é que segue, não é verdade? Só ressaltando aqui, antes de colocar a aeromoça para falar, esse foi o primeiro acidente aéreo com a empresa Voipaz, antiga Passaredo, tá? Nós temos 33 aeronaves do ATR com a TAM, com a Azul, perdão. Temos 5 com a Voipaz e 6 com a MAP Airlines, tá? Então, são 3 empresas brasileiras que têm o modelo ATR, tá? Então, nosso, né, avião de transporte regional, na verdade. E eu preciso também ressaltar que, do ponto de vista, né, econômico, em rotas de mais de 700 quilômetros, o ATR ele é sempre mais utilizado, né? Então, vamos dizer assim, em rotas que tenham mais de 750 quilômetros, é mais especificado usar um ATR, porque é uma rota curta, não precisa, como eu falei, de um Boeing, nem um Airbus, a gente pode usar o ATR, tá? Então, talvez você vá pegar um ATR qualquer um dia desses, você voe com ATR, né? Outro ponto importante, a aeromoça ela vai explicar por que o ATR não tem ar-condicionado. O ATR tem ar-condicionado e ela vai explicar o porquê as pessoas estavam se queixando, né? Um jornal aí publicou algumas postagens de umas pessoas reclamando sobre a Voipaz e eu cheguei a comentar. Eu falei, olha, nada adianta depois que o acidente acontece, pessoas virem a público ganhar seus minutos de fama falando mal da empresa. Faz isso antes, né? Faz isso antes de qualquer coisa acontecer. Então, se você tem uma denúncia para fazer, faça antes. Depois, pouco me importa a sua denúncia. Depois que o que já aconteceu, pouco importa o que você tem para falar, né? Faça isso antes e ajude pessoas talvez antes. Depois você vir dizer aí o que você passou ou não passou com a companhia, pouco importa, porque a desgraça, infelizmente, foi feita, né? Vamos ouvir aí a aeromoça falar e, em seguida, eu vou falar o que é o CENIPA, né? Para que serve o CENIPA? Que raio de CENIPA é esse? E por que a gente tem que esperar a investigação do CENIPA, né? Vamos aí ouvir o que a aeromoça tem para nos dizer sobre o avião da Voipaz. Evelyn, eu tenho 45 anos, sou uma ex-comissária de bordo. E eu vim explicar aqui uma coisa, que tem muita gente falando bobagem nessa internet, e que para quem é ex-tripulante, e como a gente sempre brinca, gasolina de aviação corre na minha veia e para sempre vai correr, eu vim explicar uma coisa sobre comprar passagem, do que tá todo mundo falando, da Latam,
e na hora você descobrir que você está voando pela VoiPass. Em primeiro lugar, deixar claro de que a Passaredo VoiPass é uma companhia que existe há mais de 30 anos. Esse foi o primeiro acidente. Então não venha dizer que porque voa um ATR é uma companhia ruim. O ATR é um avião produzido por uma empresa que parece ser do grupo da Airbus. Então assim, não é uma empresa qualquer. Ele não é um teco-teco. Se vocês forem procurar como é que funciona um ATR, ele nada mais é que um avião normal. Aquele grande que você acha super seguro. Então, a diferença é que as hélices do ATR estão para fora. E as hélices de um Boeing ou de um Airbus estão dentro da carenagem do motor. O funcionamento é o mesmo. Ah, mas porque eu vi que o ar-condicionado do ATR... O ar-condicionado do ATR não funciona quando está em solo, porque o ATR não tem um dispositivo, vamos chamar assim, adicional, chamado APU. Muito bem, né? Agora que a aeromoça já explicou um pouquinho sobre o VoiPass, né? O ATR, na verdade, né? A gente já falou aqui a história de quando foi fabricado, aonde foi fabricado, quem fabricou, quantos acidentes tiveram, né? Quais são as companhias aéreas que têm esse avião, qual é a sua configuração e capacidade máxima de passageiros. Falamos aqui sobre não acreditar no que está sendo dito pela mídia, né? Por enquanto são só especulações e a gente tem que aguardar o CENIPA, né? Para encerrar esse podcast maravilhoso, cheio de informações, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o CENIPA, tá? O CENIPA, gente, na verdade, é um órgão de comando aeronáutico responsável pelo sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, né? Cujo a sigla é CINEPAR, né? As investigações são embasadas em um anexo, né, da Convenção Internacional de Aviação Civil, né? Então, quais são as atividades do CENIPA, né, desse órgão responsável pela prevenção e investigação de acidentes, né? As atividades são de análise técnico, científico de acidentes, né, aeronáuticos. E é muito importante, né, o CENIPA, né? Então, o CENIPA, né, é um órgão de comando aeronáutico responsável pelo sistema de investigação e prevenção de acidentes. Ou seja, como eu falei para vocês, o CENIPA é um órgão internacional, mundial, onde faz investigações de acidentes aéreos, tá? E é através desse CENIPA, um órgão tão importante, que a gente descobre o que realmente aconteceu e no final é feito toda uma modificação mundial, internacional e nacional nos aviões, né? No caso do ATR, como é um avião regional, talvez dependendo das circunstâncias da investigação do CENIPA, né? E o que o CENIPA vem a trazer para nós, se o CENIPA disser que realmente tinha um sistema ou outro do avião que estava inoperante, ou que falhou, ou que faltou manutenção nesse sistema, todos os ATRs do país e do mundo terão ali mudanças, né, dentro deles para melhor segurança, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu desejo a todos aí uma ótima semana, né? Que vocês possam vir aqui comentar. Ninguém é deixado para trás aqui nos comentários. Comente a sua opinião sobre o acidente, o que você acha. Se você gostou desse podcast, compartilhe aí para os seus familiares, para os seus amigos, porque esse podcast foi de relevância e importância pública, sim, porque a gente falou sobre muita coisa importante que ninguém havia falado, tá? Fiquem com Deus, até a próxima e não tenham medo de voar. Tchau, tchau.